O nosso último palestrante de hoje é o Gabriel Póvoa, e ele vai falar sobre um trabalho de PIPIC também, de introdução à modelagem matemática do fluxo sanguíneo. Então, pode falar à vontade, a gente começa uns 2 minutinhos antes, então só não apressar muito no início. Perfeito. Bom, então, boa tarde a todos, eu sou o Gabriel. Atualmente eu estou no 8º semestre de Engenharia Mecânica e no semestre passado estava desenvolvendo um trabalho com a professora Andrea e a gente decidiu por dar um início a um estudo para esse ramo da hemodinâmica, que é a área que estuda a mecânica da circulação do sangue a partir de deduções matemáticas. E ele seria meio que o equivalente da hidrodinâmica, só que o líquido é o sangue, não a água. Mais ou menos dessa associação. E vale ressaltar que esse estudo é uma introdução ao assunto, então, porque é a primeira vez que tanto eu como a professora André estamos tendo contato com essa área. Mas, enfim, essa apresentação ela vai ser dividida nesse seguinte esquema, onde a gente vai partir da motivação de se estudar a hemodinâmica, passando por uma breve revisão literária, onde a gente vai ver alguns modelos que foram estudados, e as principais simplificações e hipóteses que são adotadas, e a gente vai finalizar com o modelo que a gente trabalhou ao longo do semestre, assim como algumas explicações das hipóteses que escolhemos, e também uma análise dos resultados que obtivemos. E é claro, por fim, a gente vai ver a bibliografia utilizada para aqueles que queiram também estar se aprofundando nesse assunto. Bom, vamos lá. Para começar, só uma breve introdução, que eu acho legal falar, que os avanços que a gente tem na área da computação nessas últimas décadas, eles têm levado a crescentes desenvolvimentos nessa área da modelagem matemática e computacional, tanto em termos de capacidade como também de velocidade de processamento. Então, a principal vantagem dos modelos matemáticos computacionais é essa capacidade de a gente estar tanto representando como simulando a realidade. A gente pode, assim, estar gerando resultados que podem ser tanto descritivos como também preditivos sobre o fenômeno que a gente está modelando. E esses modelos matemáticos eles podem servir como ferramentas auxiliares, como, por exemplo, na área médica, como também podem ser usados para tomada de decisões em clínicas, cirurgias, também podem ser usados para ensino, para pesquisa. A gente pode, por exemplo, estar aplicando conceitos de mecânica dos fluidos ao fluxo sanguíneo para estar entendendo as condições que levam, por exemplo, à hipertensão. Como a gente também pode estar aplicando conceitos de reologia para estar estudando como as interações entre os componentes do sangue interagem com as células que revestem os vasos sanguíneos. Sendo assim, a gente vai ver como a gente pode, desde modelos bem simplificados, como é o que foi desenvolvido nesse trabalho, estar contribuindo de alguma forma para a melhor compreensão do comportamento do fluxo sanguíneo, além de estudos como esse, também serem o gatilho inicial para estudos ainda mais complexos e aprofundados. Tá. Aí nesse tópico aqui de revisão, a gente vai fazer uma breve resumo de alguns dos textos que a gente encontrou de maior relevância logo no início do nosso trabalho. Então, a gente tem aqui nesse primeiro trabalho aqui, dos autores Labadin e Armadi, onde a gente tem como a principal motivação a necessidade do estudo do fluxo sanguíneo para estar entendendo as condições que podem contribuir para a hipertensão diastólica. Então, ele parte de estudos anteriores que indicam que um dos principais motivos seria o estreitamento dos vasos sanguíneos. E, bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber que o sangue ele é um fluido não newtoniano, que para os que não sabem, é basicamente um fluido que, diferente do fluido newtoniano, ele não tem uma viscosidade bem definida. Principalmente porque a tensão de cisalhamento ela não é diretamente proporcional à taxa de deformação. Mas, enfim, devido à complexidade de trabalhar com fluidos não newtonianos, os autores eles usam o argumento de que, em um grande vaso, o sangue age quase como um fluido newtoniano, para eles poderem trabalhar com esse modelo mais simplificado. E, além disso, o modelo matemático que eles desenvolveram, ele adota um modelo de fluxo arterial local dos autores Yang e Zhang Yasuda,
que adotam algumas suposições, como, por exemplo, que o vaso arterial ele é retilíneo, ele é deformável, tem casca espessa, de material isotrópico, incompressível, com uma seção circular e sem movimentos longitudinais. Além de também estar considerando que o sangue é um fluido newtoniano, incompressível e com fluxo axissimétrico, que é axialmente simétrico. Então aqui a gente tem uma imagem dos autores Yang e Zanghiazda, onde a gente tem um segmento de uma pequena artéria viscoelástica de comprimento L. Tá, passando para esse próximo estudo aqui, dos autores Thomas e Suman, os autores eles começam explicando que a necessidade de estar realizando simulação de fluxo sanguíneo para a gente estar melhor compreendendo a fisiologia do corpo humano. E com motivação, eles acreditam que a hemodinâmica desempenha um papel muito importante no estudo do desenvolvimento e da progressão da estenose arterial. Que, para quem não sabe, estenose arterial não é nada mais que o estreitamento da artéria renal, que é o que leva a um mau funcionamento do sistema cardiovascular. E o estudo da simulação do fluxo sanguíneo, nesse caso, seria para estar diagnosticando esse problema facilmente, além de estar contribuindo para o planejamento cirúrgico, também para contribuir também para desenvolvimento de dispositivos médicos, dentre outros motivos. E como o nome sugere, Blood Flow e Human Arterial System a Review, esse estudo é uma revisão sobre o cenário da simulação de fluxo sanguíneo da época que ele foi feito, que eu não lembro, que é 2015. E ele apresenta como referência 40 outros trabalhos na área. Ele não foca tanto na parte de cálculos, equações e gráficos, mas ele apresenta umas boas explicações sobre o tema e também sobre algumas hipóteses que são mais adotadas. E para começar, logo na introdução do trabalho, ele explica que o plasma ele constitui 55% do fluxo sanguíneo e é principalmente água, 92% em volume. E ele contém proteínas dissipadas, glicose, íons minerais, hormônios e, claro, as células sanguíneas. E essas células sanguíneas elas são principalmente glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os vermelhos são pequenas partículas semissólidas, então, por causa disso, eles aumentam a viscosidade do sangue e eles também alteram esse comportamento do fluxo, do fluido, foi mal. E a primeira referência desse trabalho, que é o autor Schwinting, eu não sei falar, ele aponta que o plasma ele se comporta como um fluido newtoniano. E já a segunda referência dele, que é o autor Biswas, ele afirma que o sangue como um todo ele apresenta um caráter não newtoniano. Tá. Em relação aos tipos, basicamente existem 3 tipos de vasos sanguíneos, que são as artérias, os capilares e as veias. As veias, elas têm uma parede mais fina, menos elástica. Já as paredes dos capilares, elas são extremamente finas e altamente permeáveis. Enquanto isso, as paredes das artérias, elas já são mais grossas, mais espessas. É, e, hum, bom, também tem uma questão que eles tratam aí, que é a questão da onda de pressão. Que quando a gente está falando sobre pressão sanguínea, a gente está falando da pressão que é exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos do corpo. Nas artérias, a pressão arterial ela é maior em comparação com o sistema de veias do corpo. E para compreender o fluxo sanguíneo nas artérias, os autores eles fizeram uma analogia, que é como se fosse a propagação de onda de pressão através de um tubo inicialmente tensionado, carregando um fluido viscoso e incompressível. E em modelos assim, o fluido ele pode ser considerado newtoniano e o tubo ele é considerado como de material isotrópico. E essa revisão também apresenta estudos em que eles explicam que para a simplificação de cálculos, os termos não lineares do fluxo também podem ser excluídos das equações. Uma vez que é verificado lá por eles que o deslocamento longitudinal para grandes incrementos de pressão, eles são muito grandes em comparação com a oscilação longitudinal observada na parede arterial. Tá. A outra questão é a natureza laminar do fluxo arterial. Normalmente, o fluxo arterial é considerado um fluxo laminar, que, para os que não sabem, um escoamento laminar é um tipo de fluxo onde existe um mínimo de agitação
meio que das várias camadas de fluxo, e é o oposto do fluxo turbulento, que é onde você teria bastante agitação, um movimento irregular das partículas. Tá, mas continuando. O fluxo arterial ele é considerado normalmente como laminar, mas o desenvolvimento da estenose, por exemplo, que é o endurecimento das paredes arteriais, causaria uma certa turbulência, o que reduziria o fluxo sanguíneo necessário para o transporte de sangue no corpo, o que pode estar levando pode levar ao mau funcionamento de vários órgãos, é, e, portanto, o conhecimento detalhado do fluxo sanguíneo é um conceito-chave e fundamental para a detecção de doenças arteriais. Hum, tá. E, por fim, o estudo também disse que praticamente todos os artigos que eles citaram, todos aqueles 40 lá, os autores usam principalmente a equação linearizada de Navier-Stokes, para estar explicando o fluxo sanguíneo nas artérias. E, como é uma revisão, ele apresenta casos de autores que incorporam da termos de aceleração não lineares das equações Navier-Stokes, por causa que o efeito do armazenamento dinâmico das artérias estaria tipo, influenciando isso, que não está estudando essa comparação, mas isso é só para estudos bem mais complexos e detalhados. Mas, em geral, o fluxo ele é assumido como axissimétrico, até mesmo pela própria geometria das artérias são circulares e sem muita variação. Hum, tá. O próximo. Tá, esse daqui eu vou trazer só para essa pesquisa, mas eu nem vou me aprofundar tanto, pois esse é um modelo bem mais complexo. E esse aqui é um trabalho são muitos autores, são Bessinov, Sequeiras, Simakov, Vassilevski, Poupert, mas enfim, são autores ao longo do mundo todo, tem da Rússia, de Portugal, da França, e é uma revisão que ela é dedicada aos desenvolvimentos mais recentes da modelagem de fluxo sanguíneo. Os autores eles começam com uma discussão da reologia do sangue e as suas propriedades não newtonianas, e em seguida ele apresenta alguns modelos de modelagem onde o sangue ele é considerado um fluido heterogêneo, composto de plasma e células sanguíneas, e eles descrevem o método da dinâmica das partículas dissipativas e apresenta alguns trabalhos da modelagem do fluxo sanguíneo. E a última parte do artigo eles tratam de modelos globais para a circulação sanguínea como um todo. Mas, enfim, nesse caso, o que acontece no nível de microcirculação, que são tipo, nas pequenas arteríolas, nos capilares, é que o sangue ele não pode ser modelado como um fluido homogêneo. E é fundamental estar considerando ele como uma suspensão de células sanguíneas. Especialmente por causa das hemácias, como a gente viu lá, são partículas semissólidas. Então, dependendo do tamanho dos vasos e do comportamento do fluxo que vai estar sendo considerado, a gente pode ou não estar aproximando como um fluido newtoniano, usando as equações da Navier-Stokes, ou a gente tem que estar considerando como um fluido não newtoniano. Aí dependeria da motivação que você tem com o seu estudo e quão aprofundado você quer que seja. E como já discutido, esse conjunto de equações de Navier-Stokes, ele é muito usado para estar descrevendo um fluxo sanguíneo em artérias saudáveis. No entanto, tem algumas condições é, fisiológicas, assim, que você teria tipo, baixas taxas de cisalhamento, aí o sangue estaria exibindo ainda mais intensivamente essa natureza não newtoniana. Mas aí seria para modelos mais complexos, assim. E, no caso, eles usam esse conceito de fluido de Heiner-Rivellin, mas ele é um modelo de fluido que é não newtoniano, puramente viscoso, se não me engano, e eu não sei, eu me aprofundei muito nele, mas tem até um outro artigo que eu tenho incluído na biografia, que é uma tese de mestrado, ou é de doutorado, que foi feita aqui mesmo na UNB. Aí nessa tese ele se aprofunda um pouco mais nessa parte dos fluidos não newtonianos. Ele fala do fluido de Power Law, que é um modelo que é usado para simulação de escoamentos para soluções poliméricas, por exemplo. Também tem o fluido
Carro e Yasuda, que é um modelo ainda mais completo que esse de Power Law. Tem outros modelos também. Mas, enfim, eles não interessam tanto aqui. Eu estava só citando para saberem que eles existem. Tá. Mas, enfim, então, saindo dessa parte mais complexa, vamos para o modelo que foi estudado. Então, para esse modelo que a gente vai tratar, a gente vai estar realizando um estudo de uma artéria, onde a gente vai estar adotando as posições de que o vaso arterial ele é retilíneo, e no caso a gente estaria analisando uma pequena seção de comprimento L, e que ele é deformável, com casca espessa de material isotrópico, incompressível, com seção circular, é, com seção circular, e considerando também que não teria movimentos longitudinais e que o sangue se comportaria como fluido newtoniano, incompressível e com a densidade e viscosidade constantes, e com o fluxo sendo axialmente simétrico e laminar. Tá. E com essa representação simplificada, então a gente pode estar partindo das equações de Navier-Stokes e da equação da continuidade em coordenadas cilíndricas, R, Z e T. E assim a gente pode estar, então a gente tem inicialmente essas três equações, que eu não esqueci de numerar elas, ou está aqui no canto, eu não estou vendo. Está enumerado, está no canto. Minha cara está por cima. Mas são as equações 1, 2 e 3, onde a gente tem que esse pesão ele vai ser a pressão, ρ é a densidade, Ni é a viscosidade cinemática, e esse Uzinho e esse W, eles são as componentes da velocidade nas direções axial, o Z, e radial, o R. E a partir disso a gente vai estar então utilizando uma nova variável, que seria o eta, que nada mais é do que uma dimensionalização da coordenada radial R, onde a gente vai ter onde a gente tem aqui nesse canto aqui direito, que a gente tem aqui esse Rzão ZT, é o raio interno do vaso sanguíneo. Tá. Assim, a gente vai estar trabalhando aquelas equações 1, 2 e 3 algebricamente, e a gente vai estar obtendo um tipo de modelo hemodinâmico, que é o mesmo modelo que foi descrito pelos autores Yang, Zhang e Asda, que são essas equações 5, 6 e 7. 5, 6, não, 4, 5 e 6. Tá, assim a gente tem que as seguintes considerações e as condições de contorno que a gente fez problema, onde a gente vai ter que a componente radial de velocidade nas bordas é zero, no centro elas meio que seria máxima, e a componente axial também ela seria zero, a inicial, mas é basicamente o que a gente tem aqui, é, que seria caracterizando o fluxo como laminar. E a gente vai estar adotando também o perfil de... Cadê? Vamos estar adotando também esse perfil de velocidade na direção axial e radial, como sendo descrito pelas seguintes equações aqui do canto. Deixa eu ver como é que tá. Tá como 8 e 9. Então, escritos nessa forma polinomial aqui, que ele também foi uma forma que foi descrita num dos primeiros trabalhos que eu trouxe daqueles primeiros autores. E a partir disso, a gente vai estar simplificando as equações para n igual a 1, e vai estar substituindo aquelas equações lá de trás, a 4 e a 5. E vai estar obtendo esse seguinte sistema daqui. Tá. E agora ele vai estar adotando como esse Szão, ele seria a seção transversal da artéria, e ele é dado por πr quadrado, e a gente vai estar chamando esse Qzão a gente vai estar chamando fluxo sanguíneo de Qzão, e ele é dado por 1 meio de πqr ao quadrado. E a gente vai estar então reescrevendo aquele conjunto de equações que a gente obteve agora, e vai estar obtendo esse seguinte sistema daqui, onde a gente vai ter equações diferenciais parciais não lineares. E por fim, a gente vai estar aplicando então essa fórmula da diferença para a precisão de primeira ordem, para estar discretizando o nosso problema, e o que vai resultar no seguinte sistema de equações governantes, que esse sistema sim que a gente vai estar resolvendo então numericamente. Esse daqui, opa, eu passei. Não sei se vocês conseguem ver meu teclado, mas esse aqui de baixo. Esse aqui que a gente vai resolver numericamente. Bom, então, para estar resolvendo esse sistema, a gente vai estar primeiro reescrevendo o sistema como uma função, seria meio que um fy, escrever tudo como uma função fy, seria um del y, del t, que ele é dado pela seguinte forma que não está aqui do lado. Então, vocês voltarem aqui atrás, são é esse mesmo sistema daqui, só que só escrito de outra forma.
Aí vamos lá para a parte numérica, então. Para a resolução numérica, a gente vai estar usando o Octave. Então, a gente optou por estar usando, que ele tem uma função, a odd45, que em análise numérica, a ODE, ou ODD, não sei como é que vocês chamam, é um método, Dorman-Prince, é um método que é usado para a resolução de equações diferenciais ordinárias. E o método ele é um membro da família de métodos Rugen-Kutta, para resolvedores GDOs. E, mais precisamente, ele avalia, então, 6 vezes a função para estar calculando soluções acuradas, mais precisas, de quarta e de quinta ordem. E a diferença entre essas soluções é, então, tomada como erro da solução, né, de quarta ordem. Espera, eu passei? Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Então, a gente usou como dados de entrada os seguintes valores para o quesão. Cadê? Valor inicial da área transversal, que é o quesão. Valor inicial do fluxo sanguíneo, que seria o nosso Szão. Esse valor aqui a gente vai estar variando ele nas análises dos gráficos a seguinte. E o resto são valores que a gente também encontrou na literatura, que seria o valor da viscosidade do sangue, densidade, comprimento que a gente vai estar analisando aquele Lzão, seria um comprimento de 2 centímetros. Nosso programa vai estar usando o número de nós 3 e a pressão de 40 milímetros de mercúrio. Então, essa daqui é o, é o, é o programa que que a gente desenvolveu na UDE. Como é que ele funciona? Aqui a gente tem a função, que seria aplicando, seria essa função daqui reescrita. E aqui a gente usou uma variável global, porque assim a gente pode estar, como a função ela roda e ela não pega os valores de entrada que são aplicados aqui no programa mesmo, que é o da direita, então com a função global a gente pode estar trazendo os valores aplicados aqui, tá dentro da função, e além disso, toda vez que a função rodar novamente, vai estar atualizando os valores, mas só aqui internamente. Então a gente puxa aqui a função odd45 ela é puxada daqui, nessa parte aqui do programa, na linha 14, e aqui a gente tem aqui os valores de entrada, que eu acabei de falar, a função, o dEt que eu descrevi ali atrás, e aí rodando o programa, essa rotina aqui do Octave, a gente obteve os seguintes resultados, e que aqui a gente pode ver que o fluxo, à esquerda a gente tem a taxa de fluxo sanguíneo em relação ao tempo, e à direita a área da seção transversal em relação ao tempo. Só lembrando que esse modelo daqui que a gente analisou, eu acho que eu não botei aqui em nenhum lugar, mas está expressado bem aqui. A gente tem que, esse intervalo de tempo aqui, ele é de 0,4 segundos. Porque o que acontece? No ciclo sanguíneo, a gente tem duas etapas, que elas são a sístole e a diástole. E o tempo, a sístole seria tipo um movimento de contração e a diástole seria um movimento de relaxamento. A sístole ela tem duas fases, que uma é auricular, tem duração de mais ou menos 0,1 segundos, e uma outra fase que é a sístole ventricular, que é 0,3. E só que aqui a gente está trabalhando com a diástole, que ela tem um ciclo mais ou menos 0,4 ela faz parte do ciclo, ela tem uma duração de mais ou menos 0,4 segundos. E é por isso que a gente analisa esse intervalo aqui de tempo, que seria só o intervalo de tempo da diástole, por isso esse tempo. Tá, então agora sim, os gráficos. Então aqui a gente está vendo como que acontece o decaimento da taxa de fluxo sanguíneo em relação ao tempo durante esse movimento da diástole. E a gente pode ver, e aqui do lado a gente tem a variação transversal. A gente pode ver que a variação ela, no fluxo ela até que ela é relativamente baixa, na taxa do fluxo, é de cerca de 22%, e já a área da ação transversal praticamente ela não varia, porque é cerca de 0,03%. Isso pode ser principalmente por causa da ausência do efeito viscoelástico nesse modelo. Já nessa segunda análise daqui, o que a gente fez? A gente trouxe diferentes valores de seção para estar vendo como que o nosso sangue vai estar se comportando. E nisso a gente percebe uma coisa bem interessante, que ela não varia de maneira igual para esse intervalo. Então, a gente tem aqui que do intervalo de 0,8 a 1,3, que seria entre as curvas azul e vermelha, a gente tem que a diminuição da área da seção implica num maior decaimento da taxa de fluxo. Enquanto se for analisar só essa seção daqui, de 1,3 a 1,8, ocorre o contrário, tipo, com uma menor área de seção, que seria o caso do 1,3,
a gente tem um menor decaimento do fluxo. Isso é bem interessante, a gente vai estar analisando isso agora mais à frente, tipo, o que acontece. Mas o que a gente vê aqui então eu separei em dois casos, que seria o caso das sessões menores, das sessões maiores. Então, primeiro aqui eu peguei um intervalo de área de seção de 2,0 centímetros cúbicos a 1,3 centímetros cúbicos. E conforme isso, a gente vê que conforme eu aumento essa área inicial da seção, eu tenho que o decaimento ele é maior. Enquanto para pequenas sessões, acontece o contrário. Conforme eu aumento a área da sessão inicial, o decaimento ele é menos acentuado. Quer dizer, conforme eu aumento, o decaimento ele... Acho que essa até que está ao contrário, foi mal. Não, tá certo. Com o aumento da área de seção, o decaimento ele é menor. E por que acontece esse caso daqui? Se vocês pensarem bem, se eu tenho uma seção muito pequena, que seria tipo no caso dessa seção aqui de 0,2, o que acontece? A minha taxa de fluxo sanguíneo, ela diminui bastante. Então aqui eu tenho um fluxo bem mais lento, pensar assim. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente teria que a minha artéria ela é muito pequena para a passagem do sangue. E por isso ele teria mais dificuldade de estar passando por essa artéria menor, e por isso que a taxa, então, seria menor nesse caso. Mas, enfim, é que o tempo está acabando, não sei se eu consigo ficar de olho, mas qualquer coisa a gente tira algumas dúvidas depois. Então, tá, a partir dos resultados obtidos, a gente pode estar, então, concluindo que a área da seção transversal desempenha um papel importante para que o fluxo, para que o sangue ele flua suavemente através do vaso sanguíneo, e que a gente vê que uma pequena alteração no valor da área de seção, ela pode estar alterando a quantidade de taxa de fluxo sanguíneo através das artérias, o que pode estar, por exemplo, afetando a pressão arterial da pessoa. Em outras palavras, uma artéria transversal menor do que o tamanho normal, ela pode estar contribuindo para o aumento da pressão sanguínea, ou que é a hipertensão, e que é quando a gente tem uma grande quantidade de fluido, ele foi através de um pequeno vaso, podendo fazer que essa pressão no vaso aumente. E é isso, essa aqui é a bibliografia utilizada, e muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Temos dúvidas? O pessoal está perguntando da lista de presença, tem um link ali em cima que o pessoal da comissão mandou. Por favor, assine para a gente saber quem esteve aqui. Não estou vendo nenhuma mãozinha. Não vejo dúvidas ainda. Estou vendo palmas, certo? Vamos esperar, que às vezes a minha internet travou aqui, mas... Andréia? Oi, André. Oi, tudo bem? Tudo Aqui é o André, tudo bem? Bem-vindo. Opa, não, eu tive que aí. prestigiar aí o Gabriel, Eu obviamente. também vi suas pesquisas aí interessantes. Tomara que você tenha gostado. Não só primeiro parabenizar aí o trabalho de vocês, achei que foi bem legal aí para um estudo inicial. Eu sei que foi feito durante esse período caótico, então meus parabéns neste sentido também. Verdade. Uma coisa que senti falta, Gabriel, é talvez colocar algumas comparações com resultados experimentais, porque eu acredito que você tem acesso direto a isso, né? Da literatura. Então, seria interessante para quem está assistindo ver em qual sentido esse modelo que possui uma série de simplificações é limitado, né? Porque a gente pode, obviamente, fazer uma série de hipóteses por que está dando problema, mas seria interessante primeiro entender, né, no que de fato ele está desviando o comportamento. Então fica só essa sugestão aí, viu? Ótima sugestão. Opa, Gabriel, acho que você tá mutado aí. Ah, é verdade. Não, mas obrigado, professor. Ao longo do estudo, ainda mais nesse estudo de revisão,
eu estava já vendo como que devia estar acontecendo esses resultados, tanto para área de sessões maiores como menores, e elas meio que resumem condições de problema de saúde possíveis, tipo no caso de aumento de pressão e no caso daquele excitamento dos vasos que o segundo autor trouxe, mas seria realmente uma boa a gente estar fazendo comparativos com análises reais, até para ver como é que se comporta. Que assim, a ideia desse estudo inicial é que para depois ser aprofundado. Então, a minha ideia era comparar com modelos mais complexos, só que realmente faz também muito sentido estar comparando com modelos reais. Obrigado pela sugestão, pessoal. Ah, claro. Parabéns aí, Gabriel. Parabéns, André, também. Opa, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então é isso. Terminamos na hora. Deixa eu